Família, um projeto de Deus. A paz do Senhor Jesus, nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos começando agora a nossa programação especial dessa sexta-feira, numa sequência de conteúdos aqui no nosso canal no YouTube. Você assiste agora ao programa Família, um projeto de Deus. Aliás, sexta-feira, na Igreja Cristã Maranata, é um dia especial para as nossas famílias, onde nós fazemos culto no lar. E daqui a pouquinho você vai assistir ao culto, né? Vai participar do culto que vai ser transmitido aqui também no nosso canal. Mas agora a gente está começando Família, um projeto de Deus. E esse programa é um programa onde nós discutimos temas que são afeitos à família, que são relacionados à família, quais as orientações, como proceder. E nós temos aqui uma bancada que está formada tanto pelo pastor Luiz Eugênio, que está sempre aqui conosco. Luiz, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Jesus. Como as nossas irmãs que são especialistas na área de educação de crianças típicas e atípicas, né? Porque a gente também vem numa sequência de tratando de temas, por exemplo, referentes ao autismo. Hoje o nosso foco é numa família considerada chamada de típica, né? Com crianças típicas e tudo mais. Nós temos aqui a nossa irmã Flaviane Salles, que é doutoranda em educação e educação especial, está conosco aqui, professora. Tia Janaína Zumac, que é musicoterapeuta, e Jéssica Moura, que é fonoaudióloga, trabalha muito com crianças também, né, Jéssica? Nessa abordagem do crescimento, do desenvolvimento da criança. Muito bem. Como sempre, a gente vai dar aqui a palavra ao pastor Luiz Eugênio, ele vai fazer a leitura de um texto, fazer uma abordagem, e aliás, hoje o Luiz falou assim, não, quem vai apresentar o programa sou eu, quem vai fazer as perguntas sou eu. Então, não é assim, ótimo, não. Eu tô só não começando assim, e vou encerrar o programa, o resto é com o Luiz, tá bom? Vamos lá, Luiz. Eu sou aprendiz de coadjudante aí. Tá? Aprendiz de coadjudante, muito bom. Vamos lá, então aqui, meus irmãos, vamos ler hoje o Salmo 127, né? É um salmo muito abençoado, que diz o seguinte, Salmos, diz o seguinte, 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então, isso aqui é muito interessante, José, porque as flechas, né? O guerreiro, ele procura acertar a flecha no lugar certo, né? Tem que ter um alvo, um objetivo. Você não pode jogar uma flecha de qualquer jeito. Você tem um objetivo, aonde você quer lançar uma flecha, você quer acertar aquele alvo ali. Então, os filhos, como flecha na mão do valente. Então, com certeza, nós como pais, como mães aqui, as irmãs, querem que o filho seja direcionado no local certo, né? Esse é o objetivo, que haja uma direção, para que não possamos errar no nosso propósito, objetivo que esses filhos são herança do Senhor, vocês são bênção, herança do Senhor é bênção do Senhor na nossa vida, né? Filho é bênção do Senhor. E também essas flechas sejam lançadas, nós como valentes, porque para ser pai e mãe tem que ser valente. Porque hoje você vê muitos aí que não querem ser pai nem mãe, não quero filho não, porque é para valente mesmo. Isso aí Deus colocou a capacitação para você fazer isso. Então, essa flecha deve ser bem lançada e com o objetivo certo, né? Em resumo, seria isso aí. Glória a Jesus. Eu até, Luiz, só complementando o que você falou, há um aspecto também na flecha na mão do valente, é que chega um ponto que até onde nós podemos ir. E dali nós impulsionamos nossos filhos para frente, para que eles, né, também alcancem os seus alvos e cheguem. É o trabalho do servo no sentido de direcionar seus filhos para que eles cheguem mais longe do que nós estamos. Mas, Luiz, você disse que você vai fazer as perguntas, então fique à vontade, as irmãs estão aí para responder. Não, rapaz, eu tô com o script aqui, tá com você mesmo. Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: meu filho não respeita a minha autoridade. O que é que eu posso fazer? Então, primeiramente, eu acho que é preciso deixar claro, né, que existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo. Muito bom. E quanto mãe, eu posso dizer que só na direção do Espírito Santo, para que você consiga compreender a diferença dessas duas palavrinhas, que parecem ser tão parecidas, mas é tão difíceis, às vezes, de você colocar em prática. No meu lar, nós tínhamos um combinado desde sempre, desde bebê, e que tudo nós pararíamos para conversar. E até hoje é muito interessante, porque já um adolescente, um jovem adolescente, né? E ele já tem consciência de todas as vezes que eu falo precisamos conversar,
é porque nesse momento a gente precisa realinhar as ações propostas anteriormente. E eu costumo usar muito o texto honrai teu pai e tua mãe. Sempre quando tem algo que incomoda de alguma forma a minha postura enquanto mãe, eu chamo para uma conversa e falo, meu filho, lembra? Honrai teu pai e tua mãe. Então vamos conversar? E pela direção do Espírito Santo, pastor, não existe receita de bolo. Ser pai e ser mãe no mundo de hoje somente pela misericórdia de Deus. Amém. Luiz, vamos aproveitar o seguinte. A Flaviane, a Janaína e a Jéssica, elas três são mães, só que com filhos de idades diferentes, né, em fases diferentes na vida. Exatamente. E a gente pode até ampliar essa pergunta, principalmente a Flaviane já respondeu, para a Janaína, que tem um filho. É um filho. Um filho jovem. Jovem. Isso. A Jéssica está começando agora, né, Jéssica? Então a gente aprende com elas. Mas se você quiser falar também, qual contribuição que você dá, Janaína, nessa mesma resposta? Concordo plenamente que realmente a nossa dependência é o Senhor. Que cada dia está mais difícil e sempre também, como a irmã usou o texto, honrai pai e mãe, temos para nós também, ensina o menino aonde deve andar para quando for grande, né, não se desviar dele. Então, essa é a nossa dependência no Senhor. E, como o pastor comentou agora, cada idade vai ter os seus, né, o seu desenvolvimento, que é muito natural, seu comportamento. Existe aquele momento deles serem muito questionador, existe aquele período da fase que é tudo o porquê. Por quê? Então, falando da autoridade, né? Ele já sabe que não pode, mas ele quer uma explicação. Então, na minha casa também é assim, é o diálogo que prevalece, é o conversar e a palavra, né, ao lado, a palavra ali para poder até mesmo dar todo o entendimento para esse jovem, que não está baseado naquilo que nós pais achamos, mas sim como servos do Senhor, que nós somos respaldados na palavra, a palavra que está nos direcionando. E a gente sabe que quando o Espírito Santo ali na conversa com o Pai, nesse diálogo, nos visita, ele é poderoso, né, para poder convencer e esclarecer até mesmo este questionamento. Então, a nossa dependência é o Senhor, em qualquer fase, pastor, desde pequenininho, ensina o menino pequeno, né? Então, você vê que no desenvolvimento, eles vão criando também o laço com o Senhor. E vai olhando temer, né, assim, você ter temor ao Senhor e honrar o pai e a mãe, ele já vê que todo aquele comportamento é baseado na palavra. Então, houve, né, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, nós também queremos viver na direção do Espírito Santo, então nós vamos ver baseado no que está na palavra. E independente da fase, nossos filhos sempre precisam de limite. Precisa do amor, precisa da paciência, precisa dessa entrega, o tempo com o filho. Até para você conversar, é um diálogo. Nós temos que ter sempre dizer, né? Nos pronunciar pela autoridade em paz, não com autoritarismo, não, mas na conversa mostrar a nossa postura que somos pais, mas também de ouvi-los, né? É o diálogo. Então, a gente se dá o respeito e respeita, né? Mas lembrando que o Senhor confiou a nós, aos pais, é herança do Senhor. Então, nós também, como mães, nós temos esse temor de nós criarmos o nosso filho para ser agradável ao Senhor. Então, não é nós estamos pautados na palavra do Senhor. Glória a Deus. Quer responder ou quer perguntar? O meu, ele tá nessa fase exatamente de começo de regras, né? Ele tá com 3 aninhos. Então, desde sempre, a gente usa a direção do Espírito Santo e usa nossas armas. Nossa arma é o quê? A palavra de Deus. Eu ensinei regras para ele desde sempre através de histórias bíblicas. Então, da desobediência, do que acontece, do temor. Sendo que hoje em dia, quando ele faz alguma coisa que ele sabe que tá errado, ele vira para mim, mamãe, minha candeia tá vazia, não tá? Aí, depois que ele vai pro cantinho e pensa no que ele tá fazendo, ele ora. E nisso, na oração dele, ele pede pro Senhor encher a candeia dele novamente.
E ele fala, mamãe, eu não vou mais fazer porque eu não quero minha candeia vazia. Então, desde pequenininho, a gente estabelece regras e vai usando o que a gente tem de arma. E nossa arma maior é a palavra de Deus. Então, nós usamos várias histórias bíblicas que tem de Daniel, tem várias histórias bíblicas que a gente consegue trazer regras para o dia a dia de acordo com o que a gente vive, né? De acordo com o que o Espírito Santo vai nos moldando. Mas é um desafio, mesmo assim, sempre será um desafio. Não, sem dúvida nenhuma. E olha que eu tô no começo, imagina. Nos dias de hoje é um grande desafio a criação de uma criança e a palavra, claro, né, em todos os aspectos da nossa vida, seja na educação dos filhos, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida pessoal. Do ponto de vista espiritual não tem nem o que dizer, mas do ponto de vista pessoal, social, a palavra não tem todas as respostas para nós. Isso é maravilhoso. Mas é importante lembrar, Jesus, que aqui em Provérbios 29:15 assim, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe, certo? Provérbios 29:15. Na verdade, a vara do hebraico é shebet, né? Shebet não significa agressão física, nada não. Tem muito significado. Um significado, tanto biblicamente, nós vemos lá em Salmo 23, diz assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. Né? A vara de chicotada de Davi está falando de uma vara do pastor, né? Então, esse shebet da vara aqui fala também desse entendimento, dessa conversa que se falaram, tudo isso, né? Não é uma disciplina dessa forma. Agora, lembra bem, a questão de autoridade e autoritarismo é uma coisa interessante. Você tem que lembrar o seguinte, a autoridade, você conquista, né? A autoridade você impõe. Então, como é que o pai pode conquistar uma autoridade diante do filho? Eu acho que esse é um aspecto muito importante. Você, como pai, você vai conquistar a sua autoridade se você cumprir o que você fala com ele, se ele vê, porque os filhos aprendem por observação, né? Você fala, você promete uma coisa para ele, não cumpre. Você fala que vai fazer, não faz. E às vezes nós como pais temos que observar muito isso. Você, por exemplo, você fala uma coisa e faz outra, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Os filhos nunca vê você orando, nunca vê você lendo a Bíblia, nunca vê você falando do Senhor, tudo ali, nunca vê você fazendo nada. Então, na hora difícil, você não se comporta como aquele que confia no Senhor mesmo, na hora difícil da sua vida, do seu lar. O filho está observando tudo. Então, o que acontece? Você conquista a autoridade com o comportamento seu. Agora, o autoritarismo precisa de comportamento. O sujeito grita, pula. Então, isso tem que ter um diferencial. O filho, ele vai respeitar a autoridade do pai quando o pai ou a mãe conquistou essa autoridade com ele. Por que ele conquistou? Pela forma que ele agiu, ele conquistou a autoridade. Ele respeita o pai como autoridade ali, e a mãe como autoridade, sem... E tem uma coisa, hein? Não questiona a autoridade, não, porque o pai não precisa... nós aprendíamos muito nossos pais no passado, eles não precisavam falar que eles são autoridade, não. Nós víamos a autoridade deles, né? Não é, José? É isso mesmo. Então, aliás, autoridade... você falou aqui sobre o exemplo. É importantíssimo. Muito mais do que o que você diz, é o que você mostra, né? O exemplo que você dá. E você falou, Luiz, sobre aspectos ligados à vida espiritual, né? O filho nunca te viu orando, o filho nunca te viu lendo a palavra, o filho nunca te viu evangelizando. Como é que ele vai entender isso como é que você vai mandar ele fazer isso? Mas nós podemos ampliar isso. Nunca jejuou. Nunca jejuou. Não leva... Se você não obedece, como é que você vai ensinar seu filho a obedecer? Mas eu queria ampliar isso. Em relação às outras coisas também, se você não é uma pessoa honesta, como é que você vai ensinar seu filho a ser honesto? Se você não é uma pessoa equilibrada, como você vai ensinar o seu filho a ser equilibrado? Né? Sobre todos os aspectos. Se você não cumpre as leis, né? E aí eu vou entrar numa coisa do dia a dia. Se você fura o sinal vermelho, como é que você vai dizer pro seu filho não fazer isso quando ele tiver a carteira de motorista, entendeu? Então, é o exemplo que é muito importante, porque aqui a gente amplia não só para o aspecto da igreja, o aspecto espiritual, né, também para todo o resto da vida, né, da formação do caráter daquela criança, que é responsabilidade nossa, pais, formar esse caráter, ou ajudar a formar esse caráter, fazer o nosso papel na formação desse caráter. Muito bem. E aí a gente vai para um próximo passo dentro desse aspecto da autoridade,
que uma coisa é a autoridade, é não respeitar a autoridade no sentido de desobedecer, de desprezar, de desconsiderar uma ordem que é dada. Mas e quando o filho começa a confrontar o pai? Ou seja, quando ele já passa para um nível acima, não, ele não apenas não obedece, mas ele confronta, ele levanta a cabeça, ele parte para cima. E agora, mães, professoras, especialistas, como é que a gente faz? Olha, eu entendo que agora vamos dizer, nesse novo nível, né? Que eu acho que a gente tem que sempre impor o limite, né? Então, não tem que deixar que vire as costas sem resolver o que seja uma pergunta que você fez, ou então que ele pediu alguma coisa. Mãe, eu posso ir alguma coisa, você sabe que ele tem um outro compromisso e ele já não te responde, né? Até ignora e vira as costas. Não, isso aí já, se você uma vez faz, você vai fazer com que ele entenda que ele pode repetir outras vezes. A minha mãe ficou, né? O meu pai ficou quieto, não respondeu. Então esse é o momento de que a gente vai, se ele virou as costas, vai até ele, mas vai naquele, eu entendo que sem aquele, não precisa do autoritarismo, mas mostrar para ele, né, ou para ela, que há um governo na casa. Se o pai estando presente, a mãe estando presente, o governo ali do pai, e você colocar um limite. Olha, não é assim, né? Vamos sentar aqui para a gente poder conversar, porque não é dessa forma. Então, quando você mostra que você não está satisfeito com aquela atitude que ele tomou, ele já vai sentir aquele impacto. E outra coisa, como o pastor comentou que ele está observando, uma vez você deixando, você está abrindo uma janela para muitas possibilidades que possa haver dele não ver o seu posicionamento. E como o pastor comentou, é pela observação. Ele vai observar. Né? Como foi? Eu fiz pela primeira vez, deixei minha mãe falando ou não ouvi o que ela respondeu e não gostei da resposta e virei. Então, ela vai até ele e coloca o limite nele, entendeu? Pela conversa ou mostrar para ele naquele momento ali, tanto a parte prática, né, do que naquela necessidade, como a observação da mãe, ou seja, uma preocupação, ou seja, não é para ir, e mostrar para ele se por acaso também, por certo, quando chega esse ponto, as outras obrigações não estão sendo feitas. Geralmente é assim. Então, existe o adolescente, o jovem e a criança, ela tem as suas regras. Então, quando você começa a mostrar que aquilo que você colocou como regra já não está sendo feita, é a forma de dizer, você observou por que você está agindo assim e por que eu não deixei? Isso não está sendo cumprido. Isso é da parte prática. E agora vamos para na parte espiritual. Então já é um comportamento ali, como diz até a nossa irmã, a cadeia dele está muito vazia, né? Então vamos ali as duas situações eu vejo. Tanto você deixar ele ciente daquele comportamento, quanto mãe e pai, acolher e dar o suporte para ele. Jejuar junto, orar junto. Porque às vezes o adolescente está precisando deste acolhimento, mas essa atenção no amor, na oração, não tira a sua autoridade. Então você está ali, você mostra para ele, dá a condição dele voltar a ter a candeia dele mais cheias e ter esse limite. Agora, nós temos comentado sobre a situação de uma criança atípica, né? Isso é uma criança atípica. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a criança atípica, quando ela faz esse comportamento, que está no desenvolvimento dela, né? E às vezes ela não está percebendo, ela não é ciente deste comportamento. Então, o ir é da mesma forma, a mãe também vai, mas vai naquela postura de se fazer esclarecedora da situação. Então, desce, né, coloca-se no olhar da criança, acalma essa criança, dá essa acolhida, mas não deixa também de mencionar o comportamento dela. Né? Então, às vezes ela ela tem ali a rotina, mostra uma figura, as figuras são reforçadoras da sua fala. Então, com uma criança, você mostra a figura onde ela não comportou bem,
onde ela tem que honrar o pai e a mãe. Então, é um comportamento diferente, mas a correção não deixa de acontecer. Né? Então, é uma outra acolhimento. Ela não está entendendo. Ela não fez aquilo com aquela intenção que aquele outro jovem adolescente fez. Ali ele estava um pouquinho revoltado, então ele já sabia que estava fazendo errado. Às vezes, uma criança atípica, não. Ela precisa desta ajuda, ela precisa de fazer entender. Pode comentar. Né? Exatamente. Ela precisa, na verdade, compreender o contexto. Isso. Muitas das vezes, as crianças atípicas, adolescentes atípicos, eles não entendem, por exemplo, por metáfora. Isso. Então, uma metáfora para eles vai passar despercebido a ordem dada. Então, esse diálogo, né, essa aproximação de olhar no olho, de dizer para ele, olha, vamos refletir comigo. Tudo isso que você fez condiz com isso que a gente combinou? É importante. E, novamente, permeia o diálogo nessa relação. Eu acho que é importante, José, o seguinte, é importante que as irmãs falaram, mas tem que observar o seguinte, às vezes, a criança, ela tem uma fase do questionamento, né? Agora, às vezes também, nem sempre o questionamento é maléfico, ela quer aprender, ela tá questionando, não entendendo o que o pai ou a mãe falou, e porque hoje, como já dizia, tem até um psiquiatra brasileiro que fala o seguinte, que as crianças hoje com 7 anos de idade têm mais conhecimento que os imperadores romanos, né? Porque o conhecimento hoje está muito abrangente. Às vezes, o questionamento da criança é que ela aprendeu uma coisa e a mãe está falando outra. Então, tem que observar se esse questionamento é um sentido, podemos dizer assim, de afrontar ou de perguntar mesmo, de né? dúvida, porque né? senão nós viramos pais muito assim, totalitários, não deixamos o não filho... podemos tolher o crescimento do filho, não né? Isso aí faz parte do desenvolvimento, as perguntas da criança faz parte do desenvolvimento dela, então tem que ter o cuidado, como já diziam os egípcios, diziam assim, os gregos são igual criança, são do perguntando, porque filósofo só vive perguntando, então falar com o grego é igual criança, vive perguntando. E às vezes o pai deu uma orientação para o filho, falou para a filha, deu uma orientação e ela confrontou no sentido, às vezes, não de afrontar, mas de perguntar. Porque ela aprendeu, às vezes, na escola, aprendeu de outra forma. Então, nós temos que ter esse diálogo para que não haja também pais ditadores, nem filhos ditadores. Tem filhos que são ditadores. Hoje, como diz o ditado popular, tem uns pequenos ditadores, né? Então, na verdade, os pais têm que saber esse meio de campo, esse intermédio aí entre a palavra que ele disse, se ele está querendo perguntar mesmo, a confrontação de pergunta, ele não concordando com aquilo, ou ele está querendo confrontar mesmo, para que a questão do diálogo entre os pais e os filhos é fundamental, muito importante nessa hora. Né? Vivemos um momento de tem que ter o diálogo, não tem jeito. Tem que, com certeza. Bom, a gente está caminhando para o final por conta do tempo, né, do nosso tempo aqui, mas eu depreendo duas coisas desse nosso bate-papo aqui. Um deles é a importância da transparência nas regras. E ali nessas regras, né, estabelecer os limites para que as coisas aconteçam ali dentro daquilo que é necessário. Tá? Isso não é feito, na minha opinião, e aqui eu coloco, né, sob a avaliação de vocês, isso não é feito por nós, pais. Não é feito para satisfazer o nosso desejo, mas é feito pelo bem da criança, né? Quando fazemos por amor. Até porque Deus faz a mesma coisa com a gente. Tem que lembrar, né, que elas falaram muito sobre a questão de honrar o pai e a mãe. Esse é um versículo muito citado, eu vou até repetir aqui, por exemplo, Êxodo 20:12 fala assim, honra o teu pai e tua mãe, a fim que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te deu. Êxodo 22. Aí o que acontece? Êxodo 20:12, né? No Novo Testamento você vai encontrar o mesmo texto em Efésios 6, de 1 a 3, assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, isto é o primeiro mandamento com promessa de vida longa. De vida longa. Isso aí merece uma explicação depois desse texto. E aí Colossenses 3:20 repete o mesmo texto, ó. Filhos, obedeça os seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então você vê que a Bíblia, seja no Novo ou Velho Testamento, reforça. Fala a questão de honrar o pai e a mãe. Por quê? O filho que não honra o pai e a mãe, você pode ver. Por isso que os jovens estão morrendo cedo. Muitos aí indo do mundo e acham que o mundo é sem regras. Mas o mundo tem as regras dele, né? Então, por não honrar o pai e a mãe, muitos estão indo cedo, né? Perdendo a vida cedo e muitas vezes até mesmo
a vida não sendo prolongada na terra, como a palavra diz, né? Muito bem. Eu falei de 2 aspectos de conclusão, um já comentei, e o outro é a questão de que se você não para num determinado ponto, invariavelmente a coisa vai se complicando. Então você precisa assumir uma postura como pai, né, sob o aspecto espiritual, sob o aspecto humano, social, de família, para evitar que aquela criança na sua formação de caráter vá se afastando cada vez mais desse convívio familiar saudável. Não é isso? Tô certo? Luiz, vamos terminar? Cada hora? Vamos lá, deu tempo aí? Já deu tempo, é isso mesmo. Então, olha só, você fica daqui a pouquinho com o culto da família, hoje, sexta-feira. Tratamos aqui de alguns aspectos sociais, familiares, sob a ótica dos especialistas estão aqui. Daqui a pouco deu você horário, vê. mas eu queria falar só um fato. Pode, você pode. já deu tipo, pode fazer o que você quiser. Não é assim não. Mas olha só, eu lembro de um fato de um rapaz, foi contar a história dele, um rapaz que tinha medo de borboleta. É um negócio interessante. O que os pais, a mãe, quando pequeno, falou com meu filho, se você botar a mão na borboleta, tem um veneno, você vai morrer. Ele adulto ficou com medo de borboleta. Então, olha só, às vezes os pais criam uns traumas nos filhos que não precisa criar esses traumas. Em resumo, é isso que eu quero dizer. Luiz, deve ser bom que você termina o programa já com um tema ótimo pro próximo. Entendeu? Queridas, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Alegria e o prazer tê-las conosco aqui. Luiz, paz do Senhor, meu amigo. Senhor, Tamo junto, vamos continuar. Muito bem, a gente então chega ao final do programa Família, o Projeto de Deus. Você fica com o culto no lar daqui a pouquinho. A todos a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Paz do Senhor.